Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui comigo. Eu sou a missionária Laís Araújo e você está em mais um episódio do Pode Dar Glória, o seu lugar de testemunhos edificantes. Irmãos, olha, está aqui ao meu lado hoje a Bispa Dirce, uma mulher de Deus, com mais de 56 anos de caminhada, de trajetória com o Senhor. Trouxe ela aqui para contar diversos testemunhos. Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado, abençoado para a glória do Senhor Jesus. Antes de apresentar a vocês a bispa, essa mulher que o Senhor me permitiu conhecer em um culto, assim, foi uma conexão que veio do céu. Eu quero falar para você que tem o desejo de ser contribuinte nesta obra, vai estar passando aqui embaixo o Pix, né? Se você sentir vontade no seu coração de estar abençoando, porque assim, irmãos, tudo que vocês estão vendo, seja essa poltrona, as canecas, o logo, tudo isso aqui foi abençoado por meio dos nossos patrocinadores desta obra. Vai estar passando aqui embaixo também o nome dos nossos patrocinadores que têm abençoado e acreditado também nesta obra que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, se você tiver o desejo, quiser abençoar, eu vou deixar aqui então o Pix para você poder abençoar esta obra, nos ajudar também, amém? Porque tudo aqui é para a honra e para a glória do Senhor, não é para mim, não é para a irmã, mas é para que a palavra do Senhor seja, enfim, alcançada por muitas pessoas e pessoas saiam daqui também edificadas. Se você está aqui conosco, eu tenho certeza que o próprio Senhor colocou no seu coração esse desejo de estar aqui, de ouvir esses testemunhos. Então, se você tiver esse desejo no seu coração de abençoar, que você venha e faça essa realização do pagamento aqui embaixo. Amém? Irmãos, sem mais demora, eu quero apresentar aqui a vocês a nossa Bispa Dirce, mulher de Deus, que o Senhor me permitiu conhecer. Bispa, seja muito bem-vinda. Amém, amém. Que Deus possa te abençoar grandemente por ter disponibilizado esse Amém. tempo. Eu sei que a sua agenda é muito corrida e é mesmo, né? Tem os cultos, tem visitas, é muita coisa, né, irmã? É verdade. Pessoas que ela cuida aqui bem próximo, vocês não estão vendo, mas atrás aqui da câmera estamos com a missionária Cláudia, que é uma das ovelhas também da Bispa Dirce. Glória Então, a Deus. assim, irmãos, nós estamos aqui ao lado de uma mulher que é um instrumento do Senhor, tem abençoado, né, por meio do Senhor Jesus, muitas Glória a pessoas, Deus. né, por meio da palavra e do seu testemunho, da sua história de vida. Então, Glória a Bispa, Deus. que Deus te abençoe por estar aqui. Amém, amém. E o microfone é todo seu, vamos ter uma conversa maravilhosa. Glória a Deus. Amém? Boa tarde, povo de Deus, né? E a paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo neste momento, Amém. né? Glória a Deus. Eu quero falar para os irmãos que foi assim preparado esse dia, Amém. missionária. Glória a Deus. Foi esse dia que foi preparado, porque esses tempos atrás, não, assim, eu falava muito com o Senhor, né? Uhum. Ele falava que era no dia dele que nós ia ter esse encontro, né? É um encontro que foi programado, sou feliz, viu? Sou muito feliz por ter conhecido a missionária também, fico muito feliz, viu, por estar aqui, né? Tanto com você como com a família. Nossa, estou muito feliz. Amém. E vou falar o que Deus mandou falar, Amém. Eu né? Esse ano completa na presença verdadeiramente de Deus, são 56 anos. Meu Deus. Vai fazer. Mas eu conheci o Senhor já na juventude, né? Foi muito difícil chegar ao Senhor, né? Imagine, Porque eu não sou de berço cristão, né? Eu não sou filha de um homem que foi um macumbeiro, né? Uma mãe católica. Então, é uma misturança, né? De religiões. Aí, mas eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos 10 anos, a minha mãe procurou o Senhor, né? Deus mandou uma alma na casa da minha mãe, por ver o sofrimento dela, e mandou uma pessoa lá, né? Ajudar ela, mostrar para ela que Deus é Deus, é
é como se fosse assim o que estava cuidando, por ela estar viva até aquele tempo, Sim, sim. né? Porque ela já era para ter morrido de tanto sofrimento, né? Porque meu pai era um homem que bebia muito e era uma pessoa, a gente, né? Se eu for falar com 74 anos que eu conheço um centro, eu vou mentir. Uhum. Eu sei somente o que Deus me mostra. Sim, sim. Para vocês verem que eu tive uma experiência que Deus me levou em espírito dentro de um centro. Sim. E era um centro que ninguém chegava perto. Um centro terrível, terrível, né? Mas eu sou muito feliz por Deus ter me concedido essa oportunidade de conhecer Ele. Sim, Né? Eu cheguei no sofrimento muito grande, mas quando nós somos criança, nós não entendemos nada, é né? verdade. Temos que esperar em Deus. Eu cresci, minha mãe foi para o evangelho, né? Para uma certa denominação, e ali eu fui crescendo no meio da violência, né? Porque a palavra fala que nós temos que criar nossos filhos com, se eu não me engano, é uma vara, né? Que a gente, é assim, na palavra que fala, Sim. né? Mas meus pais eram umas pessoas muito violentas, muito violentas. Nossa, Deus. Fui criada muita violência. E quando cheguei nos meus 16 anos também, né? Eu não queria mais saber, porque eu não acreditava que Deus existia mais. Deus não existia por causa de tanto sofrimento. Nossa, eles batiam em vocês, nos Era seus irmãos? muito espancamento. Nossa, Deus. Pisava na cabeça, qualquer coisinha. Meu pai era homem de muitas mulheres, né? Sei, aham. Então ele descontava na minha mãe quando aquela mulher que ele saía não queria aquele dia. Nossa. Então ele descontava na minha mãe. Eu só me lembro que quando eu tinha 3 anos, um dia minha mãe, eu nunca esqueço, eu não gosto de pensar na minha infância, a lembrar, Sim, mas eu agradeço a Deus. sim. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de conhecer Ele, Glória né? a Deus. Porque se eu não tivesse a oportunidade de conhecer Deus, eu não estaria viva, É verdade. né? Pela a maldade da minha família, né? Dos meus pais. E eu escutava minha mãe falando, né? Que ele queria pôr o nome em mim, porque o nome Dirce é o nome de uma mulher falecida que ficou grávida do meu pai. E por ele gostar muito dessa mulher, ele colocou na filha, né? Sei. O nome. Mas nós fomos registrados depois de 5 anos, na época, né? Nossa. Por isso que os outros falam, acho que eu tenho 60 e poucos anos, mas não tenho. Não. Tem Tenho 70. 74, farei. 75 eu vou fazer. Então, e eu só tenho que louvar a Deus por tudo que eu vou dizer aqui. Amém, glória a Deus. Porque sempre quando eu estou na presença de Deus, Ele fala que eu sou um milagre, que eu não venha desistir. Amém, glória Né? a Deus. Porque o verdadeiro cristão, ele nunca para de sofrer. Ele sempre está apanhando, né? Tanto espiritual, né? Porque nós somos de carne. Então, às vezes, a rebeldia quer vir sobre nossas vidas também. E ali eu fui crescendo, com 16 anos, eu tive uma experiência muito triste com a minha mãe. Meu Deus, eu pensei até em ser um homem. Sério, bispa. Perante esse Deus que está aqui. Por isso que eu queria dar esse testemunho, para o povo ver que não é fácil servir a Deus. E tá ali, ó, bater o pé, falar eu sou de Cristo, e bater o pé e seguir em frente. Aí eu peguei, rapei minha cabeça ali, eu tinha o cabelo comprido,
Eu nunca fui de usar calça comprida na época, eu não usava. E comecei a usar calça comprida, sapato de homem, mas eu não pequei. Meu pecado foi esse, pecar, igual os outros falam assim, quando uma mulher tem outros pensamentos. Não, graças a Deus. E quando eu completei 18 anos, eu conheci o meu namorado e esposo. Foi o único namorado que eu tive. Nossa, Bispa! E era na cidade de São Paulo? Era onde? De Poá. De Poá? Poá. Nasceu em Poá e cresceu em Poá. Eu não, eu nasci em Guaianazes, sim, mas fui criado no norte, fui para Bahia. O meu pai era cigano. Nossa! Ele era cigano, ele não parava. Nossa. Ele comprou esta casa, esse terreno, me perdoe, porque tinha uma pessoa que queria ir embora. Outro nortista, né? E ele queria ir embora, e meu pai tinha essas condições de comprar esse terreno, essas chácaras, que é onde namoramos, que eu voltei a morar. Mas nós era cigano, né? E nós morava todo o tempo em vários lugares. Por meu pai ser assim, não ser um homem correto, então a gente vivia morando cidades e cidade, né? E quando nós viemos para Guaianazes, eu conheci esse jovem, e eu trabalhava, conheci ele dentro do trem. Nossa! No trem. Aí, no dia dos namorados, dia 12, dia dos namorados, só que na época eu não entendia nada, né? Era caipira, mas eu já estava na presença de Deus. Amém. Eu estava firme. Hoje, eu aceitei Jesus na Deus e Amor, mas eu fui para o tabernáculo. Tá. Deus me chamou, eu tive um encontro com Ele. Nossa. No tabernáculo, Casa da Bênção. Glória a Deus. São 60 anos vai fazer. Bispa. Tabernáculo. E ali, missionária de Deus, ali eu fui conhecendo o Senhor. Até eu comecei a namorar. Nós, na época, não podíamos namorar, né? Meu pai falava assim, conheceu, quer namorar? Falei pro meu pai que eu queria namorar. Não, então você vai namorar depois de casar, porque não se namora. Mesmo ele não sendo crente, ele tinha essa lei. Em 6 meses, eu conheci ele em dia 12 de junho, e dia 31 de dezembro eu me casei. Nossa, foi super rápido. Tudo rápido, sem conhecer. Direito, né? Não conhecia. Era só de vez em quando que eu via aquele jovem. Mas ele pediu, né, em casamento, ele queria tudo certo. Amém. E aquilo ali também fez eu sair da presença. Fez. Foi, nossa. Porque eu achava, jovem, sem experiência, eu achava que aquilo ali ia tirar eu do sofrimento. Do sofrimento. É aí que eu vi o que era sofrimento mesmo. Bispa. Casei numa igreja católica, que ele era católico. Eu desobedeci ao Senhor, porque eu queria sair do sofrimento. Deus tinha falado para você não casar? Não. Na verdade, eu não entendi o que Deus falou. Entendi. Eu creio que foi isso que Deus usou a minha mãe, mesmo sem aquele amor que a minha mãe tinha pela minha vida. Sim. Né? Minha mãe falou assim, Nenê, ela me chama de Nenê, não case. Você não conhece seu futuro esposo. Não case. Você acha que você vai sair do sofrimento? Não, vai ser pior. Nossa, Bispa. Mas eu entrei naquele sofrimento com 1 mês, né? Ele me culpava por não ter sido ainda a esposa dele de verdade, porque eu fiquei doente, né? Eu fiquei muito doente, que eu tinha, desde que eu me conheço de mocinha, eu sempre tive problema, né? Com todo mês, aquela mês da... Aí eu fiquei doente, eu tive que ir para o hospital, tudo, e ele começou a se irar, aí ele começou a mostrar quem era ele, né?
que ele tinha 18 anos. E eu já ia fazer 19. Nossa. Mas eu não sabia o que era namorar ainda. Sim. Nós não tinha, era 10, 12 irmãos. E eu era uma das 8 irmãs, das filhas, Sim. né? E meu pai não dava aquela liberdade para nós conhecer, né? Sim, sim. A pessoa que nós íamos casar. Mas ali com aquele sofrimento, eu comecei a ficar rebelde, eu quis casar, não quis saber. E ali eu tive uma separação com Deus, né? É como se eu tivesse dado as costas a Deus. Eu fiquei uns 6 meses sem ir para a igreja, né? Porque ele não deixava, né? Eu tinha que vir de Guaianás para Ferraz, que o tabernáculo era em Ferraz, né? E ali começou aquele sofrimento, apanhava todo dia, aquela violência, todo dia. Todo dia eu apanhava. Saiu de uma situação e entrou em outra. Porque eu não sabia que ele era usuário. Porque eu não namorei para conhecer ele. Sim, foi muito rápido. Foi muito rápido. E ele era usuário de drogas, né? Eu nem sabia o que era droga na época. Você era muito inocente. Filha. Nossa, Deus. Foi muito sofrimento. Fui para UTI várias vezes. Nossa. Fiquei no hospital entre a vida e a morte várias vezes. E no prazo de 1 ano. Várias vezes Deus me deu vida. Eu sou um milagre de Deus. Desde que eu nasci até hoje. E eu costumo dar conselho para os jovens. Conheçam bem as pessoas que vocês vão casar. Namore, mas namore direito, né? Para conhecer a verdadeira face do homem, né? E ali eu fui. O Senhor foi assim, tendo um encontro comigo, foi cuidando de mim. Amém. Foi cuidando de mim. Aí, com 2 anos de casada, eu fiquei grávida do André, meu filho, que vai quase 50 anos já. Que glória a Deus por isso, que é uma bênção, um grande homem de Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele. Ele foi um menino renegado pelo pai, né? Foi renegado pelo pai, mas eu falei para o Senhor, né? Que do meu filho eu não abandonaria meu filho por causa de um casamento. Sim. Eu preferia abandonar o casamento e ficar com meu filho. Peguei meu filho, eu morava aqui em Guaianás, numa casinha de madeira no quintal, onde eu moro hoje, e era alugada ainda, porque eu tinha que pagar para o meu pai. Peguei meu filho e fui embora para Ferraz. Uma menina com um menino no colo. E, né, que eu não tinha malícia com a maldade. Mas eu orava muito, sabe, igreja? Eu costumo falar que sem oração não tem milagre. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Sem oração, sem perseverança não tem milagre. Glória Fiquei a Jesus. morando 1 ano embaixo do viaduto de Ferraz e Vasconcelos. Nossa, com um menininho, bebê. Graças a Deus, ali Deus cuidou de mim. Meu Deus. Deus cuidou de mim. Sem emprego, porque eu fui mandada embora, não conseguia mais emprego porque eu estava grávida, né? E ali eu não podia comer, meu marido proibia eu de se alimentar. Meu Deus. Ele trabalhava na época na Antártica, na fábrica de bebida. Ele entrou lá, ganhava bem. Trabalhava ele, meu sogro, e um outro cunhado meu que faleceu de tanto beber, saiu da presença de Deus, que ele era da congregação cristã do Brasil, saiu para ficar no mundo. Sim. Morreu, faleceu de tanto beber. E ali, mas ele aprendeu a beber na Antártica, como o meu esposo também, né? Meu sogro não morreu tanto beber, mas ele levou os filhos para conhecer a bebida, porque tinha outros tipos de emprego também. Sim. E ali eu fugi, meu bebê. E meu bebê, na época, não existia essas fraldas de
Eu costumo dar risada. Às vezes estou deitada assim, eu agradeço muito a Deus. Eu mesmo dou risada, eu falo, Sim. Jesus, obrigada. Porque se não fosse o Senhor dar essa, pôr na minha mente que eu tinha que fugir com o meu bebê, o Senhor fala lá no livro de Êxodo, que falou para Moisés que ele saísse do meio da parentela, Sim. né? Que o Senhor ia dar um exército para ele cuidar, Sim. né? E que deixasse. Eu fiz, eu não sabia ler e escrever, mas tinha aquilo que eu guardava quando Deus usava o bispo e a bispa. Glória a Jesus. Os meus bispos e as minhas bispas e meus pastores. E tudo que eles falavam, ministrava, eu pegava para dentro de mim, Glória tudo eu falava, Senhor, gruda na minha mente, gruda no meu coração. Amém, Jesus. E aquilo ali eu falava para o povo também. Todo mundo que passava ali, se eu via que tinha alguma pessoa, eu sentisse que tinha alguém com uns maus pensamentos, intenção, eu pegava e ficava em espírito em oração. Meu Deus. E ali eu vivia na rua assim com meu bebê no colo, eu tinha uma senhora que já morava embaixo desse viaduto. Eu fugi perante esse Deus que está aqui sem destino. Meu Deus. Ali Deus colocou, desci ali, naquele ponto de ônibus, eu ia procurar um lugar para ficar. Mas ali, porque ali na época, em Ferraz Vasconcelos, tinha um lugar que eles hospedavam pessoas da rua. Situação de rua, né? Tinha. Mas naquela época ainda não existia embaixo do viaduto. E ali aquela senhorinha de 70 anos, eu tinha 20 anos, né? Nossa, Deus. Aquela senhora morava lá, tinha 70 anos, uma senhorinha que pegava as coisas na rua para vender, para se sustentar. Nossa. E ali eu morei 1 ano. E ali o asfalto, assim na beira, assim, tinha aquelas grades, e eu sempre falo para Deus, como hoje o povo, eles são assim, eles vivem bem, podem reclamar como for, mas podem comprar um pacote de fralda descartável. E na minha época não existia isso. Nossa. Eu me lembro que uma vizinha da minha mãe aqui de Guaianás, ela chegou na minha casa e ela rasgou bastante lençóis, que o marido dela tinha falecido. Ela falou assim, Nenê, eu trouxe um monte de fralda pro Nenê. Ela me chamava de Nenê e pro Nenezinho. Porque meu marido não me dava dinheiro para fazer nada. Tudo que eu tinha era ou minha mãe, que fazia mesmo sem ter aquele diálogo comigo, ela gostava do meu filho. Sim, né? sim. Então ela fazia tudo pelo meu filho. Então ela fazia aquele monte de fralda de pano, que a sacola enchia assim. Nossa. Aí do nada, às vezes parecia essa senhora aqui, eu não sei se é Albertina, se eu não me engano. Aí chegava com aquele monte de fralda de pano, branquinho. E na época a gente era muito limpo, né? Sim. Eu morava assim, mas a minha casa era um brinco. Eu tinha orgulho de onde eu morava. Mas você fala ali na De ponte? Guaianás, Não, de primeiro. Guaianás. Tá. Aí, quando eu fui para Ferraz, do mesmo jeito, eu continuei. Sim. Aí, essa senhora muito bondosa, que é um anjo, que eu falo que ela foi um anjo na minha vida, ela falou assim, Dona Neném, eu vou ajudar a senhora. Eu vou fazer uma casinha para a senhora de madeirite. Nossa. Eu não sei como que ela fez. Eu ajudava ela, porque eu já mexia com coisas do quintal. Sim. Eu mesmo construía, eu aumentei o barraco aqui em Guaianás, eu fiz uma área, eu fui criada no interior. Sim. Toda a cidade que nós passava, a gente que tinha que fazer os nossos barracos, né? E eu falo sempre que eu não tenho vergonha de falar, porque muitos reclamam demais, não têm coragem de assumir e correr atrás do que Deus manda fazer. Glória a E eu Jesus. ficar sofrendo num lugar
Se eu ficasse em Guaianazes, eu ia morrer, porque o meu pai mandava meu marido bater, Meu sem eu Deus. fazer nada. Meu Deus. E eu não podia dar um gemido, eu tinha que apanhar caladinha. Ai, bispo, meu É, Deus. Que sofrimento. caladinha. Por isso que eu vejo as pessoas reclamam, mas não tem coragem. Deus está falando, sai! Mas não tem coragem de dar a cara para aquilo, Sim. sabe? Não tem. Aí eu ali, Nossa. eu comecei. Eu vi que aquela senhora é tão boa. Eu falei, Senhor, o senhor vai me dar uma ideia. Eu com o bebê no colo. Eu mesmo fiz, peguei um saco, fiz um negócio, carregava meu filho, né? Eu Nossa. colocava, mas eu sempre limpinha, irmã. Uhum. Nunca andei suja que alguém falasse assim. Aquela mulher é uma mendiga. Nossa, bispo. Aquela mulher fez assim um barraquinho para mim, de 1,20, mais ou menos assim, quadradinho. Nossa. Mas dava para me dormir sentadinha. Meu filho tinha um pedaço de colchão que eu achei o tecido e fui costurar. Meu Deus. É um choro de tristeza, um choro de alegria, de saber que hoje ninguém, igreja, ninguém tem coragem de fazer nem 1% do que a Bispa Dias fez É. para chegar onde eu estou. E ali eu fui indo, morei 1 ano naquele barraco. Nossa. Teve um dia que eu amanheci triste, aquela coisa ruim. Aí eu, de repente, e o menininho dormindo, mas eu ainda não tinha arrumado emprego, nada. Uhum. Eu, às vezes, ajudava a senhorinha a pegar umas coisas na rua, Uhum. não tinha vergonha, não. Aí pegávamos e íamos vender ali, eu comprava alguma coisa. Só que ela só que tinha o fogão, né? A gente cozinhava. Aí um dia eu acordei assim, minto. Primeiro foi que eu comecei a bater nas portas. Falei, senhora, a senhora não tem. Eu com o bebê pendurado assim naquele pano. A senhora não tem um prato de alimento para mim? Porque eu ainda não estou trabalhando. E a senhora me dá um prato de alimento para me comer com meu filho, né? Porque meu filho, graças a Deus, já estava se alimentando. Nossa. E eu limpo a tua casa. Eu posso Hum. limpar a tua casa. Graças a Deus, Deus só pôs gente boa na minha vida. Glória a Deus. Nesse 1 ano que eu morei ali, Deus só pôs gente boa na minha vida. Glória a Eu Jesus. só tinha que agradecer a Deus. Eu louvava, para todo mundo pensava às vezes que eu era doida, porque eu cantava bem alto. Eu andava na rua cantando e agradecendo a Deus. Glória a A Jesus. Deus, Glória a por eu Jesus. estar ali com meu filho. Meu Deus. E ali acreditando que um dia eu ia ser uma vencedora Meu com meu filho. E ali, igreja, eu um dia acordei, deu aquela coisa ruim, mas todo dia eu ia para a rua. Eu fazia, eu carpinava, eu carpia um quintal, deixava o André ali enroladinho, e eu cantando, eu nunca chorei. Pelo Eu Senhor. nunca falei, eu sou vítima, Não, porque eu acreditava no meu noivo. Glória a Jesus. Porque se não fosse esse noivo que eu tenho até hoje, eu não estava viva. Verdade. Eu Se vejo não tanta fosse a gente, misericórdia do Senhor, né? o amor, a misericórdia. Aí, Nossa. acordei com aquela coisa aperto no coração, eu não escutei, não vi nada. Mataram aquela senhora. Mataram ela. Nós não sabemos se mataram ela na rua, levaram ela. Até hoje eu nunca fiquei Nossa. sabendo, porque a polícia falou assim, a polícia foi lá, falou assim. Aí foi lá, falou comigo, né? Eu falei, não, senhor, eu não vi nada. Acho que Deus não permitiu que eu visse. Ali eu já estava procurando emprego. Ali aquela mulher foi levada, aí o Nossa. policial falou que era bom eu saísse dali. Eu falei, não, ele me protege. Nunca chegou ninguém ali ao redor, nunca me ameaçaram, e eu estava ali na presença de Deus. Sempre falando de Deus para o meu filho, mesmo se ele não entendia nada.
Uhum. Ali eu conheci o tabernáculo. Ah, foi assim. Até então, antes você não sabia Não, da igreja. eu conhecia o evangelho. Uhum. Eu vim da Deus é amor, Ah, tá. né? Só que eu não me dei bem, assim. Sim, Tinha sim. muita coisa que eu não concordava, Uhum. né? Eu acho que o Senhor, ele nunca obrigou, Sim, né? E sim, ali tinha umas coisas muito fortes, muito violentas na época, sim. né? E ali mesmo sem ministério, eu fui, né, louvando, Ah, falando de entendi. Deus, tudo aquele pouquinho que eu escutava no rádio, que não tinha televisão, mas eu tinha um radinho pequenininho. E até esses dias eu tinha esse radinho que eu falei, nossa, eu esqueci esse rádio de jogar fora. Te juro por Deus, eu esqueci de jogar Nossa, fora. Ou dar para alguém. sim. Ali, aí eu via, tinha alguém. Aí ali, um dia, eu encontrei um jovem. E o Vitor, ele falou, mas você não devia ser chamada de senhora, de você, que você é uma menina. Eu era Muito novinha. magrinha, magrinha, era Se pequenininha. já hoje já é pequenininha e magrinha, Eu tinha imagina. 38 quilos, acho. Eu era muito Nossa, magrinha, muito magrinha. muito. Nossa, Porque bispo. eu deixava de comer para dar para meu filho também. Sim, sim. Mas sempre agradecendo, sempre feliz. Meu E Deus. aquele jovem, eu me lembro que na época tinha uma rádio em Ferraz de Vasconcelos. E ali, aquele homem, ele trabalhava, aquele jovem trabalhava nesta Na rádio. rádio. Aí ele falou que ia ajudar eu. Eu falei, expliquei minha situação. Uhum. Ele falou assim, mas você já achou. Olha, Você já achou, você já é de Jesus, já achou o teu lugar. E ali eu conheci o tabernáculo. olha que bênção. Conheci o tabernáculo. Nunca mais eu saí. Glória a Deus. Nunca mais. Glória a Jesus. Corri mundo, infelizmente, eu não tive sabedoria de Deus, eu aceitei meu marido de volta. Mas Ah, aí eu já tinha arrumado emprego. uhum. Ali, assim que aquela senhora faleceu, né? Aconteceu aquele reboliço. E um dia eu fui me falar assim, a família deste jovem falou assim, ô dona, irmã Nenê, irmã Irmã Nenê, agora Nenê. já era irmã Nenê. Aham. Vamos lá naquela escola e eles vão te dar comida. Olha, Eu vou te dar 2 baldinhos. oh Aí me meu deram Deus. 2 caldeirãozinhos assim, Ah, e eles te dão alimento. E você guarda. Eu não tinha armário, eu tinha que colocar tudo no chão. E ali eu bati lá na escola. E nisso eu conheci uma benção que hoje eu creio que ela está nas mãos do Senhor, uhum. né? Agradeço todo dia por Deus ter posto aquela mulher na minha Glória a Deus. vida. Cantando, viu? Uma fome. Sabe o que é fome? Que roncava. Nossa, Mas o Deus. bebê ali, forte, bebezinho, pendurado naquele saco. Falei assim, vocês não poderiam? Eu expliquei a minha situação. Aí umas moças falaram assim, ah, não tem vergonha? Eu falei, não. Eu falei, não, seria pior, ô minha irmã, se eu roubasse. É, Seria pior assim, essas pessoas trabalhavam na escola. sim. Era tudo estagiário na época. Aí ela conhecia uma senhora, ela falou, pois eu vou te dar, mas eu tenho que te dar escondido do diretor, porque ele não gosta que dá ou que dê até para animal, ela explicou, né? Meu Deus. Não podia dar o que sobrava, eles preferiam jogar, o Fora. Estado manda jogar, né? Tal. Aí eu lá. Meu Aí, Deus. 3, 4 dias, eu fui lá, todo dia eu ia, de manhã e de noite. Uhum. Aí de noite eu pegava até pão, bolacha. Mas eu sempre de olho lá, pedindo uma vaga. Aí, um dia eu cheguei conversando com a Vera, que hoje ela é falecida, né? Ela falou assim, ô dona Neném. Ela me chamou de dona, os outros ficavam bravos, né? Que eu era muito nova, mas eu era uma mulher casada, né? Aí ela pegou e ela ali falou assim, você volta no outro dia?
que eu vou falar com o diretor, porque a PM dá para pagar a senhora, para a senhora trabalhar, e eu arrumo a casa para a senhora. E ali, missionária de Deus, povo de Deus, Deus começou trabalhando assim na minha vida. Você vê, eu fiquei 1 ano embaixo do viaduto. Deixei lá, até hoje eu não sei o que aconteceu com aquela guaritinha, né? Que eu falava que lá não era casa, que era uma guarita. E ali, num dia de noite, eu fui lá, o diretor estava me esperando para falar comigo. Aí ele falou assim: eu vou falar com a senhora, mas deixa essas panelas aí. Bravo ele, né? Eu fiquei com medo, assim, né? Aí eu falei: meu Deus, ele vai falar por causa do André. Aí o senhor falava assim no meu ouvido: não tenha medo, não tenha medo, segue em frente. Você foi corajosa até hoje? Aí eu entrei, era quase 11 horas da noite. A escola fechava, o Edir fechava 11h30. Ah, no Edir. É o Edir. Ali, o diretor falou assim: olha, dona Neném, eu estou vendo que o pessoal está chamando só de dona Neném, mas qual é o nome da senhora? Eu falei: Dirça. Aí ele falou: Dircinha, porque a senhora é tão pequenininha. Aí ele começou a sorrir para mim. Por ele, assim, por eu ser cristã, com aquele birotão, né? A roupa, eu pensei: ele vai falar, né, que eu ando mal arrumada, porque eu via só o povo de calça comprida. E eu olhando ali, falei: Jesus, obrigada. E eu sempre sorrindo, com aquela dor no estômago de fome. Aí eu sempre sorrindo, ele falou assim, ele foi escrever no papel: você aceita? Era metade de um salário mínimo, eu trabalharia das 6 às 2, né? Tal. Das 6 da manhã. Às 2 da tarde. Não tinha onde morar, né? Aí, amém, aceitei. Aí eu falei assim, ele falou: o que a senhora vai fazer com seu filho? Aí eu falei assim: senhor, eu vou procurar minha sogra. Ele falou assim: ah, a senhora tem sogra? Porque ele sabia que eu era sozinha. Ele falou: onde mora a sua sogra? Aí eu falei assim: a minha sogra mora aqui em Ferraz. Ele falou assim: então tá. Mas se todo caso a senhora não tiver, eu tenho um quartinho aqui do povo se trocar. Se ele não der trabalho, ele pode ficar lá. Nossa. Nossa. É ali Deus trabalhando. Glória a Jesus. 5h30 eu estava lá no outro dia. O bebê todo enrolado, tinha aquelas calças plásticas, né? Até eu mesmo fazia com meus dedinhos ali, costurava. Era uma coisa que eu tinha um vício, era costurar. Eu fazia a minha roupa, pegava calça comprida, eu ganhei umas roupas, era tudo calça comprida, e eu não usava calça comprida. Quando eu aceitei Jesus de verdade, eu falei assim: a calça comprida, ela não vai me atrapalhar, e eu não tinha mais vontade de usar. Sim. E aquelas calça boa, comprida, que eu guardava, eu cortava e costurava no meio e fazia minhas saias, né? Mas eu tinha que guardar pelo menos 2 para trabalhar, né? Porque ele pediu que eu trabalhasse de calça comprida, porque era muito jovem, eu era nova e eu tinha que subir, descer a escada, tal. 5h30 eu estava lá com a minha bolsa preparada, a bolsa do nenê. Eu fui procurar onde era o quartinho, deixei o nenê lá. Lá eu trabalhei 18 anos. Nossa. 18 anos fiquei nessa escola. Mas o dinheiro que eu ganhava não dava. Eu podia comer aquelas merendas da escola, né? Mas o meu filho tinha que ter o leite, né? O pãozinho dele, o alimento dele. Aí eu saía, uma pessoa na rua, um senhor, falou assim para mim: eu escutei a senhora falando ali para uma professora, pai de aluno lá, que a senhora queria arrumar um bico de tarde. Mas eu ainda não poderia pegar aquele bico porque eu estava embaixo de viaduto ainda. Aí
aquele senhor conversava muito com a Vera. A Vera alimentava a família dele. Aí um dia na conversa vai, conversa vem, ela falou assim, ô Dirce, Dircinha ela me chamava, se eu te der uma casa para você morar, eu ajudo você a pagar o aluguel, metade você e metade eu. Você aceita? Você não precisa pagar a condução. Ah, mais do que depressa, eu olhei para o céu e falei, amém. Né? Ali foi. Comecei a pagar meu aluguel, perto do Edir, uma casinha boa, de um cômodo só, mas naquele um cômodo, eu fui reformando aquele um cômodo, que foi a única casa que de verdade eu morei de tijolo, né? Eu morei ali um ano. E aquele um ano, meu marido apareceu e era ameaçada, que se eu não aceitasse ele, por que ele tinha que ficar em Guaianás ou morando na rua se eu tinha uma casa? E ali, eu, graças a Deus, arrumei um bico para pegar reciclagem, eu ficava até 11 horas da noite. Era... E eu carregava o André junto. E o André sempre com você? Junto. Começou a andar, mamãe daqui, mamãe de lá. Mamãe, posso pegar aquilo? Mamãe, posso pegar isso? Nunca teve dengo. Ele, desde pequenininho, ele sabia o que era dureza, né? Ele me ajudava. E tudo que eu ganhava, missionária de Deus, povo de Deus, eu tirava uma porcentagem daquilo que eu ganhava à tarde, porque eu vendia todo dia, porque eu não tinha onde guardar. Sim. Naquela época, tinha lugar que guardava para mim, no outro dia eu recebia. Né? Eu já sabia quanto que eu ia pegar, no outro dia eu já pegava, mas quando eu passava lá para pegar meu carrinho, porque eu ganhei uma carrocinha. E eu andava com o André dentro daquela carrocinha. Ele, né, pequenininho, depois ele começou a andar, ele pegava para mim também, né? Tudo, me ajudava. E ali foi, para me manter, ajudei. O dinheiro que eu ganhava não dava para pagar aluguel, eu tinha que pagar aquele aluguel. Aí ela faleceu. Quando fez um ano, ela faleceu. Do nada veio uma enfermidade, ela tinha tido um bebê e ela já não poderia ter aquele filho. E ela ficou doente, teve um negócio que quem tem pressão alta teve aquela enfermidade. E o neném foi até um ano, mais ou menos, ela ficou viva. Ali ela faleceu. Mas nada me impediu da luta. Eu sofri muito sem ela. Eu sendo crente, ela sendo católica. Mas ela era uma bênção na minha vida. Deus usou muito ela. E ali, louvado seja esse Deus que nós servimos, ali eu fui ali firme no ministério, eu ia para o culto, para a consagração, e todo final de semana era consagração, sábado e domingo. Ali eu trabalhava na igreja, eu passava o dia na igreja, sábado e domingo, trabalhando. Nunca fui mulher de ficar dentro de casa. Às vezes eu via as pessoas ao meu redor, até meus irmãos mesmo, falava, meu Deus, neném, vai se cuidar, para de trabalhar tanto, você faz isso, tudo católico, uns era espírita, né? Principalmente as minhas irmãs mais velhas, elas falavam, você está muito feia com esse cabelo, essa sobrancelha, elas colocavam muito coisa, mas Deus foi tão maravilhoso que não deixava aquilo entrar dentro de mim. Foi te separando, né? Foi, me separou de tudo. Ali com 3 anos que eu estava em Ferraz, eu aceitei meu esposo de volta, e Deus falando que não era para aceitar. Deus estava falando direto. E eu com aquela dó, e ele começou a ficar por Poá, Ferraz, ali voltou com aquelas amizades que eu nem conhecia,
e era dia e noite, eu trabalhava mais e mais para pagar aquelas drogas, porque eu tinha um filho, eu tinha um pouco de receio daqueles homens invadir minha casa. Invadiria minha casa. Ali, o que aconteceu? Eu mesmo na presença de Deus. Um dia, o Senhor falou assim, vá embora. Eu falei, para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou? O Senhor falou, pegue o menino e vá. Fui morar. Morei no Cambiri, numa favela que era na época, hoje fala que é comunidade. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, que né, outro dia eu estava falando, acho que foi para a Cláudia, acho que eu falei, não tem como eu mudar, porque o nome favela eu acho bonito, porque foi ali que eles abriram os braços para mim. Eu fui passando, aí eu corria de casa em casa para o meu marido não pegar meu filho. E ele ali, ele com meu pai. Meu pai tinha condições de pagar a carro para ele ficar para cima e para baixo atrás de mim. Mas eu nunca deixei de ir para a igreja. Nunca deixei de vir. Eu vinha andando de Poá, do Jardim São José, Nova Poá, vinha para Ferraz, para o tabernáculo. Eu passava 2, 3 dias no monte com meu filho. A minha vida era uma vida assim, que era tudo para Deus. Glória a Jesus por isso. Tudo para Deus. Aí minha sogra começou a se unir comigo, cuidar de mim. Ela falava, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha. E ela tinha aceitado o Senhor. E ali começou a criar aquele amor pela minha vida. Ela começou a cuidar de mim. Mas não tinha como, porque ela também não tinha condições. Mas ela falava, Nenê, de hoje em diante o André não vai sair mais com você. Mas não tinha, porque o André já estava no corpinho dele, aquele jeito dele me ajudar. Estava acostumadinho. Ele não aceitava ficar com a avó. Uhum. Ele tinha que trabalhar com a mamãe. Não, eu vou trabalhar com a mamãe. A igreja, ele limpava a igreja junto comigo. Com 2 aninhos, ele ficava ali com o rodinho. Oh. Ele nunca me deu trabalho. Nunca me deu. Chorava junto comigo. Joelhava junto comigo. Passou fome comigo. E ali eu vinha de lá para cá. E aquele sofrimento com meu esposo. Mas eu sempre agradecendo a Deus. Eu orava muito para que ninguém matasse aquele homem. Que cuidasse dele. Eu não queria ele, mas cuidasse dele. Era. E era uma alma. Sim. Era uma alma que estava ali. Eu chorava de noite aos pés de Deus. Eu não chorava os pés de uma polícia, os pés daquela minha irmã que gostava de mim, do meu apóstolo, do meu bispo, não. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de chorar aos pés dele, daquele que me deu vida. Passei esse sofrimento todo direto na igreja, eles me chamavam de doida, de louca, e eu ia para cá, para lá, eu tive apelidos terríveis, mas na presença de Deus, porque eu não ia fazer. Ali deu uma doida no meu pai, na minha mãe, que começou a querer tirar meu filho de mim. Ali meu pai e minha mãe, naquela luta, quando eu vi chegando aqueles papel, eu falei, Senhor, eu não aceito isso porque eu estou na tua presença. O Senhor falou, não se preocupe. Ele não vai vencer. Você é uma vencedora. Amém, aleluia. E ali eu cheguei até os 27 para 28 anos, daquele sofrimento. E meu marido vai, vem, e Deus sempre falando, não aceita, de volta não aceita. Mas nesse intermédio, eu fiquei grávida do meu marido, eu caí. Uhum. E eu que falo que eu caí, não é Deus que falou isso para mim. Deus sempre falava para mim, não aceita esse homem. Fazia anos que eu não tinha um marido, uma pessoa. E ali, ele daquela alegria, veio, trouxe presente, tudo. Mas Deus sempre falava, não fica com ele. Ah, mas quem sabe, eu era nova,
tendo um filho dele que ele amasse, porque ele não ligava para o filho dele. O André não sabe o que é amor de pai. Ele sabe o que é amor de Deus só. Ali, Eu também. do meu, que eu sempre fui pai e mãe. Ali eu me deitei uma vez só com meu marido. Fiquei grávida. Doente, hein? Não tinha saúde. E ali, indo para a igreja, sempre Deus usando um profeta. Eu não devia ter feito aquilo. Mas eu nunca dei as costas para Deus. Era meu marido, não era marido dos outros, nem um rapaz que, quando você é nova, eu sei, porque eu via minhas irmãs assim, na prostituição, eu dentro da presença de Deus, eu via minhas irmãs na prostituição. Quando eu falava, eles falavam assim: eu não sou louca igual você é muito feia, você não sei o quê. Eu falei: mas eu sou linda para Jesus. O que adianta vocês serem tão lindas se não é para Jesus? Eu tive uma irmã que era mulher de programa, a mais, né? Uma das mais velhas. Uma outra que era isso, que era aquilo. Mas eu fiquei lá, não larguei Deus para fazer aqueles conselhos que eu tive. Eu era jovem, eu poderia ter saído da presença de Deus e tá feito aquela coisa ruim. Fiquei grávida. Meu marido parecia que ficou mais forte nas drogas. Aí ele sumia. Eu falava assim, quando eu via ele na rua, eu falava assim: Moacir, estou grávida, filho. Eu chamava ele de filho. Nunca chamei de Moacir, de bem, nada disso. Era meu filho. Ele falou assim: Nenê, olha, Nenê, nós fizemos errado. Porque eu não tenho trabalho, eu sou um viciado, não sei o quê. Eu falei: mas nós vamos criar nossa filha, você lá, eu cá. Porque ele não ficava em casa, divide também as drogas. Sim. Ele vivia mais com o povo das drogas. Mas não larguei de Deus. Glória a Jesus. A raiva dele era que eu não larguei de Deus. Não larguei a igreja. Glória a Jesus. E ali a barriga foi crescendo, eu na presença de Deus, trabalhando naquela escola que só vendo. Eu subia, descia, vai e volta, vai e volta. Aí veio a menina. Aí o diretor fez aquela festa para todo mundo me ajudar. Me ajudaram. Um dia me deram todo o enxoval da menina, até berço. Nossa. O diretor, de tanto que ele gostava de mim, porque eu não faltava. Eu podia estar ruim como for. O peso do bebê como fosse. Eu não faltava. Pré-natal, quase eu nem fazia, viu? Eu ia de tarde pro posto, que o posto era do lado do Edir, né, que eu fazia. Amém. Mas eu para lá, para cá. Você quer ver uma mulher que nunca parou, era igual cigano, correndo para ninguém pegar meu filho. E meu pai e minha mãe, no lá. 5 anos eles ficaram lá, tentando, e eu acredito, 5 anos lutando para tirar meu filho. Quando meu filho fez, acho que 8 anos que eles pararam. Acho que mais ou menos 8 anos para parar de lutar. E também meu filho nem olhava para eles. Meu filho só queria ficar comigo, ele era só comigo. Eu não queria sair, todo mundo chamava eu para passear, para viajar, não sei o quê, mas da obra eu não saía. Não saía. Não, eu prefiro ir para a igreja. Ah, então vamos lá para Arthur Alvim. Vamos para Arthur Alvim. É para a igreja? Vamos. Vamos para Suzano, para o tabernáculo. Vamos para Suzano? Para onde nós vamos? Tabernáculo. Vamos para o tabernáculo. Se fosse parque, às vezes o André queria ir para um jardim, brincar. Aí eu pedia para alguém levar, mas eu estava sempre de olho, né? Amém. A menina veio. Durou 6 meses e Deus recolheu. Ele não estava perto.
o pai estava nas drogas. Aí, de vez em quando ele aparecia, ele falava, eu vim ver minha filha, só. Vai ver sua filha. Ele deu fim de todo, trocou tudo que eu tinha quase por droga. O diretor que vestia ele, mandava roupa para ele. Ele chegou a ganhar ternos caríssimos, jaquetas de couro. Ele saía de manhã, no sábado. Quer dizer, ele estava com a mãe dele, né? Teve uma época que eu dei muita roupa porque estava com a mãe dele. Ele tinha ganhado uma jaqueta de couro, sapatos de couro. Ele saía de manhã, voltava daí 3, 4 dias sem nada, nu. Cheguei a buscar ele nu no meio do mato para que ninguém matasse ele. Mas eu falava, Senhor, o Senhor vai comigo buscar ele, porque ele é uma alma. É uma alma que está ali perdida. Eu ia. Aí a menina faleceu, ficou pior. Bispo, ela faleceu do quê? Faleceu de pneumonia. Do nada. De pneumonia, do nada. De um dia para o outro ela faleceu. Ela era forte que só vendo. Forte. E era o irmãozinho que cuidava dela para me trabalhar. Que eu não trabalhava eu estava de licença da escola, que o diretor fez questão, falou, a senhora vai ficar pelo menos 6 meses em casa. Era 4 meses na época, né? Eu era CLT, não sei como é que fala, não era efetiva, funcionária pública, não. E ele falou assim, pois eu vou na delegacia de ensino e vou fazer com que eles dêem mais 2 meses. Mas nesse intermédio, não, minto, ela faleceu quase no último dia da sua licença? Do nada. Do nada, assim. Aí, eu tinha um vizinho que era uma benção na minha vida também, que ele às vezes me protegia, porque meu marido chegava, ele só batia e ia embora, sumia, porque eu não tinha dinheiro para dar para ele. E quando eu tinha que esconder, porque eu pagava aluguel, água, luz, tinha que deixar o dinheirinho separado de remédio, alimento. Então, eu trabalhava muito, né? E até que um dia ele foi na minha casa, eu estava trabalhando e eu tinha escondido um dinheiro, era cruzeiro na época, era 3 cruzeiros, não sei, não me lembro, era muito dinheiro, era um bom dinheiro o aluguel. E eu coloquei em cima do guarda-roupa. Mas não tinha como alguém achar. Eu escondi em cima, que tinha algo de madeira, sabe? E eu deixei aquela madeira em cima. Aí venceu o aluguel. E eu fui lá pegar dinheiro do aluguel. Não estava. Tinha roubado mesmo, roubou. Aí eu comecei a guardar. Eu tinha uma geladeira, não funcionava a geladeira, mas era tipo um armário. E eu coloquei embaixo. De armário. Que ele tinha feito ele acabou com as minhas coisas. Aquela geladeira eu pus de armário. É verdade, de armário mesmo. E tinha a gaveta que eu colocava as coisas que eu ia buscar no final da feira, que era tudo baratinho, né? Comprar. E guardava ali embaixo. Eu pensei, né? Mas coloquei aquele dinheiro lá e esqueci. Nossa. O dinheiro, quando eu vim achar, estava tudo já estragado embaixo, né? Do negócio da geladeira. Eu falei, meu Deus, tudo para ter o dinheiro para ele não roubar, né? Mas, graças a Deus, também louvo a Deus por tudo isso que eu passei. Não desejo para ninguém passar. Eu agradeço a Deus por tudo. Completei 28 anos. Aí, do nada, eu estou trabalhando lá no Edir. Do nada, lá varrendo a classe, começou aquele formigamento. Do nada, eu era uma menina, não tinha nada. Nunca tive problema. Aquele formigamento, aquele negócio. Aí a minha colega falou assim, a companheira de trabalho, ela falou assim, ô Dircinha, vamos lá na cozinha que você toma café, às vezes é fome. Mas eu tinha comido um pão e um café. Quando eu cheguei lá, tinha meu pão e meu café, né? A merendeira deixava já para mim. Aí eu deixei o menino lá no quartinho,
Ah, amém. Ele já era grandinho, lá ele ficava, ele saía, entrava, saía, como se fosse a casa dele. Aí fui, comecei a passar mal lá em cima, ela pegou, desceu, eu desci com ela, eu já fiquei meio assim, falei, meu, eu tô tendo alguma coisa. Cheguei na cozinha, já não vi mais nada. Quando eu desci na cozinha da merenda, aí eu escutei o professor chegando, falou assim, vamos correr com a Dircinha, que ela tá tendo derrame. Com 28 anos. 28 anos. Meu Deus do céu. Chegou no hospital, já estava tudo torta, aí os braços foi tudo para trás, tudo assim, ficou tudo assim tortinho mesmo, bem torto. As pernas não funcionavam, da cintura para baixo não funcionou mais, não falava mais. Eu ouvia, mas não falava, não enxergava. Eu falava, meu Deus. E eu lá com os pensamentos no Senhor. Eu falava, Jesus, eu não aceito isso. Não aceito isso, Jesus. E eu sempre lá. Aí, quando eu tô lá no hospital, aí todo mundo chegando, e eu lá, o povo pensa que quando a gente tem derrame, que a gente não sabe de nada. O médico falava para ouvir minha mãe chegar assim, e eu fiquei até admirada, né, ali nos meus pensamentos, eu tudo assim, nem torta, tudo torta. E o médico examinando, ó, tem mais jeito. Ela não vai sobreviver. Eu dou 3 dias para ela. O coração bem fraquinho, fraquinho. Eu vi que era minha mãe, só que eu não conseguia enxergar, porque estava afetando as vistas, mas eu escutei minha mãe chegar. A minha mãe falou, doutor, o que ela tem? Ela teve assim, assim, afetou o coração. Olha, nós já fizemos todos os exames, ela não vai sair daqui viva. Aí, e eu escutando. Aí o diretor chegando atrás, o diretor da escola, o seu Sérgio, professor Raimundo. Aí eles gostavam demais de mim na escola, a minha sorte. Deus em primeiro e o pessoal da escola. E ali eu olhei assim, aí comecei a enxergar assim, meu Deus, ninguém vai me escutar, eu não consigo falar. E ali, aquele negócio, irmã do céu, eu querendo falar e eu escutando, o médico falou assim para minha mãe, eu dou 3 dias só de vida para ela. Eu acho melhor só levar ela para casa. Porque a senhora não vai ter condições, que ele viu que minha mãe era bem pobre, mas minha mãe não era tão pobre assim, é que minha mãe era. Aí o diretor falou assim para ele, eu escutei o seu Sérgio falar assim, não, ela vai ficar. Eu assino a responsabilidade. Aí ali eu fiquei o dia inteiro, aqueles médicos, mas o coração dela tá vivo, tá batendo, tá muito fraco, mas tá batendo. Ali eles começavam a dar aquela injeção forte, né? Porque vinha aquelas dor, menina, parecia que estavam espremendo meu corpo todinho, todinho, amassando, amassando, e eu lá no céu. Eu falava, Senhor, eu não aceito isso. Lá eu fiquei 1 mês no hospital, sendo cuidada, até o coração ficar um pouco mais forte. Dali eu fui para o barraco. E ali, graças a Deus, Deus preparou homens e mulheres para cuidar de mim. As mulheres me davam banho. Foi aquela vida, 4 anos e 8 meses. Não acredito. Porque você teve sequelas? Muito. Não andava, não falava, não voltava. Aí fiquei 2 anos na cadeira de roda, que as minhas colegas de serviço tinham que levar para o hospital, voltar para casa, dar banho, pôr fralda, pôr aqueles panos. E ali foi indo, porque não funcionava. E ali foi meu bebê crescendo do meu lado, falar, mamãe, a senhora vai vencer, mamãe, a senhora vai vencer. E o André ali, e ali foi indo, minha irmã, por isso que eu falo para o povo, cadê a fé? Cadê a fé verdadeira do povo? Glória a Jesus. Eu vejo coisas assim, meu Deus. E eu falo, meu Deus, o povo não tem mais fé.
Eles falam que não tem mais milagre, e os milagres tem sim, milagre, decambarabadaia, sou, aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus, ainda existe milagre. É verdade, aleluia. Existe milagre, basta nós ter fé. Glória a Jesus. É Eu verdade. vi aqui gente que caía, morria, via lá caía, morria, mas é porque não tinha fé, irmã. Não tem fé. Glória a Você Jesus. pode ter a fé do tamanho de uma mostarda, ali Deus está fazendo, está agindo. Ali eu falava, eu ficava do meu jeitinho, ali daquele jeito, toda queimada também, que os exames me queimavam, eu ali daquele jeitinho. O André começou a aprender a ler, ele lia a Bíblia para mim, e ali ele falava comigo, aí todo mundo levava o André para a escola dominical, e ali o meu filho foi crescendo, e ele lia a Bíblia para mim. Mamãe, presta atenção, mamãe, eu sei que a senhora está escutando. E ali, o André, louvado seja o nome do Senhor, igreja, eu sinto a presença de Deus Glória a aqui. Jesus. Aleluia. E ali, Aleluia. nunca mais tive saúde, mas nunca parei com o evangelho. Glória a Jesus. Nunca parei perante esse Deus que está aqui. E ali, igreja, foi 2 anos de cadeira de roda. Passou um pouco. Foi mais 1 ano e 8 meses de... Não, não chegou 8 meses. Foi mais de 1 ano de muleta, 2 muletas. E eu teimando. Você quer ver uma mulher teimosa com Cristo? Sou eu. Sou teimosa. Glória a Deus. E todo mundo falava, nossa, se fosse eu, tinha morrido faz tempo. Nossa, até dentro do tabernáculo eu escutava falar. Eu não teria essa fé. Eu teria morrido. E eu vinha do Camberi, não, do Jardim São José, em Poá, Nova Poá, a pé, com 2 muletas, se puxando a perna. Meu bebê que eu falo, mas já grandinho assim. Evangelizando no meio do mato até chegar em Guaianazes. Até chegar em Guaianazes, igreja. Eu vinha de lá andando, parava, André fala, mamãe, estou com fome. E eu com o saquinho de pão, café do lado, porque as irmãs preparavam para mim. A minha mão não funcionava. Mas, e ela ficava brava. Não, eu vou vencer. Eu vou Glória a vencer. Jesus. Se eu venci até hoje, desde que eu nasci, Aleluia, por que eu não vou vencer essa guerra espiritual, carnal? Aí Deus falou assim, eu vou fazer um reboliço, eu vou levar esse homem para bem longe. Falei, Senhor, faça a tua vontade. Deus ali fez um reboliço, eu assim, sem se mexer, meu marido chegou doido no meu barraco, queria morrer, porque ele não estava aguentando mais aquela vida, não veio de voltar para Cristo, e eu sempre falei, se você não parar, eu vou te bater. Eu falei, então pode bater, porque eu não vou parar de falar de Cristo. Ele pegou, arrebentou toda a instalação do barraco e colocou nele todos os fios. Assim, encostou nele. Doidão. Ele subiu em cima de uma mesinha e puxou assim para dentro. Eu falei, ai, Jesus, eu não tenho dinheiro para nada, Jesus. O que eu vou fazer agora? Eu lá no meu pensamento. Se esse homem morre aqui, como que eu vou fazer? Aí o Andrezinho, papai, não faz isso, papai, não faz isso, papai, não faz aquilo. Aí eu vou morrer, eu tenho que morrer, eu não presto, eu sou isso. E eu calada, porque a mulher sabe, ela se cala, né? Amém. E eu vendo tudo aquilo lá em espírito. Jesus, olha, não aconteceu nada com ele. Nada. Dali foi pro mato, não voltou mais. Dali Deus fez assim, ó. O Senhor falou para mim dentro da igreja, porque eles me buscavam para ir para a igreja. Não, eu nunca aceitava.
E eu brigava se deixasse eu em casa, viu? Eu não falava, mas eu brigava. Eu babava, tudo sujava, todo mundo. Mas ali, Deus falou, se você deixar não ficar na minha frente, eu vou fazer um negócio. Eu vou tirar esse homem definitivo da tua vida. Tirou. Respeitei até ele morrer. Orando por ele. Eu não sabia se estava vivo, estava morto, eu não sabia de nada. Né? E ali, foi indo no evangelho, eu me cuidando daqui, me arrastando dali, a minha casa sempre limpinha, eu, coisa, né? Graças a Deus, devagar, eu fui pegando minhas coisas na rua, quem gostava de mim chegava lá e falava assim, ó aqui, nenê, papelão já tudo enrolado, aí jogava as latarias, os vidros, que na época a gente vendia muito vidro, né? E foi indo, nunca parei. Nunca parei. Deus preparava o dinheirinho do aluguel, porque graças a Deus, né, os 18 anos eu fiquei naquela escola, o diretor continuou cuidando de mim, né, um pouquinho que vinha daqui, um pouquinho dali, mas estava firme. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu só tenho que louvar. A família toda me deu as costas. Ninguém me ajudou em nada, nem irmã, nem pai, nem mãe. E como que você voltou? Aí eu fui voltando. Eu teimosa. Eu aconselho todo mundo, determine a tua vitória. Amém. Determina. Eu fiquei 4 anos e 8 meses naquela situação. Mas venci. Glória a Deus. Eu venci, eu tô aqui. Sem nada, sem nenhuma sequela, nada. Tô aqui. Aí, com 30 anos, comecei a adoecer. Tava lá no tabernáculo. Eu falava, meu Deus, lá vai eu pro médico. Eu sentia muita dor, né, nas trompas, né, ali por baixo eu pensava. Aí, às vezes, eu reclamava, algumas pessoas que não têm Jesus falam besteira, né, pra gente. Falei, meu Deus, eu tenho alguma coisa. Fui pro médico, fiz todos os exames. Deu câncer. Estava com câncer já bem adiantado. Câncer nas trompas? Né? Já, quando eu fiz exame, já estava tudo comido. E eu não reparei aquilo. Eu tinha dor, para mim era normal. E tinha que seguir trabalhando? Seguir em frente. Nossa. Eu perdi 4 anos da minha vida ali com aquele problema. Sim. Eu falei, não, agora eu vou trabalhar, eu vou com tudo. Sim. Porque eu tenho um filho, tenho aluguel para pagar e sustentar. Ali, a única coisa que me atrapalhava era não saber ler e escrever. Me atrapalhou bastante, mas eu perseverei. E ali eu fui para o hospital. E fiz todos os exames, eu já não estava aguentando mais andar, e o diretor, Dircinha, eu estou vendo que você está muito magra, vai. Aquilo ali, comecei a sentir aquela dor no peito, mas eu não demonstrei para ninguém. A minha irmã mais velha foi lá, falou, mãe, a senhora tem que cuidar da nenê. A senhora tem que levar a nenê para o hospital, a senhora não tem só esses filhos, que a senhora fica aí enfiado na casa deles e a nenê. Até então, minha irmã já estava olhando para mim com os olhos bons, a mais velha, né? Aí ela morava lá em Araraquara, minha irmã morava. Aí ela veio me ver, né? Alguma coisa tocou nela, ela veio me ver e ela foi para Goianás e falou com a minha mãe. Aí minha mãe começou a cuidar de mim. A minha mãe, até então, já estava na Igreja Universal do Reino de Deus. Ali, eu vi que a minha mãe mudou muito. Ai, desculpa, desligou? Não. Ali eu vi que a minha mãe mudou muito, ficou boa, Deus amoleceu o coraçãozinho dela, né? Tal. Ela falou assim, nenê, e eu fazendo todos os exames, eu estava só. A minha sogra já tinha uma idade avançada, ela ficaria com o André, que nela eu confiaria. Não deixava com ninguém o André. Aí a minha mãe começou a levar eu no médico. Aí eu tinha que começar a fazer a químio, para mim viver pelo menos 2 meses, que eu já estava desenganada, desenganou. Assim, do nada, eu fui desenganada,
Já estava tudo muito, já estava avançado para Já, você. tudo. Eu não percebi o odor. Menina do céu, era aquele coisa horrível. É, bispa. Tava tudo comido. E aí o médico falou para você que você não Não, ia não viver ia muito tempo viver, mais. não ia vencer, não. Que já tava, não Por tinha uma mais. segunda vez a É. medicina. Aí ela veio, os médicos, juntou aqueles médicos aqui no Ferraz Vasconcelos, no Hospital São Marcos, e ali no, já desenganou, mas era para mim começar, mesmo assim, tinha que fazer uma químio. Sim. Eu tinha que fazer a químio, lá em São Miguel, no Hospital São Miguel. Aí eu comecei, mas eu não parei com a minha fé. Eu sou muito teimosa. Nossa. Eu sou uma mulher teimosa. Eu sou teimosa. Por isso que. Ai, Jesus. A Cláudia está aqui no fundinho fazendo, É. E ali, missionária de Deus, eu fui. E eu escutando aquele médico falar tudo aquilo para mim. Eu falei, eu vou fazer sim isso aqui. Só que eles não fizeram aquele dia porque eu estava muito fraca, tinha que ir marcar, marcou o dia. Aí a minha mãe deu aquele estralo na mente da minha mãe, ou no coração, sei lá. A minha mãe demonstrou um pouquinho de amor para mim. Ela falou, Nenê, eu vou levar você para o meu ministério. Você aceitaria? Aí eu lembrei que dentro da igreja, quando eu estava na igreja chorando de dor ali, o Senhor falou, eu vou te levar num lugar. Você vai ter uma grande surpresa. Só que eu nunca, eu não pus aquilo dentro de mim, porque eu não sou assim. Eu nunca fui ansiosa. Eu fui teimosa na presença do Pai. Ali, a minha mãe levou eu na Igreja Universal, lá de Itaquaquecetuba. Cheguei lá e eu falei, mas mãe, eu não tenho um tostão para dar no ministério. Eu não tenho nada. Nenê, você tem fé? Eu falei, tem. Então fica quietinha. E ali vai aquele culto e os pastores falando, olha, você tem que dar isso, nós estamos numa campanha R$ 1.000. Quem tem R$ 1.000? E me batia aquela tristeza. Eu falei, Senhor, eu estou aqui pela fé. Se o Senhor é isso que o Senhor tinha falado para mim, eu estou aqui pela fé. Olha lá o que eu estou escutando. Nunca fui a favor, pela minha ignorância. O meu ministério era muito diferente. Olha, quem tem 500? Que não sei o quê. Porque não sei o que chegou. Aí ele falou assim, quem tem 50 centavos para dar pela 50 cruzeiros, não sei, pelo jornal, então, você tem? Ah, porque Deus não vai abençoar quem não tem. E começou a falar aquilo, né? E entristeceu mesmo meu coração. Falei, mas Senhor, eu não tenho um centavo para dar para o Senhor, para a igreja. Aí do nada veio aquela voz bem forte, de calabaço, Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor falou aqui, olha, você vai fazer todos os dias da semana e no último dia você vai sair daqui restaurado e você não vai dar um tostão. Aleluia. Um tostão você não vai dar. Glória a Jesus. Eu nunca tinha ido nesse ministério e eu fui lá. Aleluia. Eu fui criada de um jeito no meu ministério. Aí minha mãe foi para esse ministério, eu não conhecia. Aí só não aceitava aquele jeito daquilo. Porque eu sempre fui pela palavra. Eu não sabia ler, mas eu falava, né? Eu sempre fui curiosa. Eu falo sempre que a missionária Cláudia, ela é um pouco de mim. Porque eu sei que ela recebeu muita coisa pela palavra, porque ela entra na palavra, e eu me via dentro da palavra, e eu fico feliz quando ela fala assim, né? E eu entrava naquilo que eu escutava, né? E eu queria aquilo para mim. Eu queria ser aquelas mulheres virtuosas que Deus falou lá, quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele, nas vestes dele, e falou, senti virtude vindo de mim para essa pessoa. Amém, Jesus. Eu sou ela, Glória. hoje. Fui ela no passado também.
E ali, igreja, ali eu fiz os 5, foi segunda, terça, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até no sábado. Aí eu não senti mais dor. Glória a Jesus. Eu não senti mais nada, nada. Não vi mais nada. Eu estava com mais força de trabalhar, que eu não falei nada, não tinha falado nada de licença, nada. Porque eu teria que pegar licença, né? Naqueles últimos, eu conversei muito com o diretor, não, você não vai trabalhar. Eu falei, eu vou trabalhar. Ah, mas você não vai trabalhar. Dircinha, olha o Andrezinho, fica em casa com o Andrezinho. Eu falei, não, diretor, eu nasci para trabalhar. Eu não posso ficar parada, o meu corpo não dá. Amém. Tinha uma irmã que trabalhava comigo, ela entrou concursada. E o povo que era concursado na minha época, a igreja, era muito bom para mim. Só que tinha uma irmã da Congregação Cristã do Brasil, que eu gosto de falar o nome das igrejas, que já me ampararam, né, com a fé dos irmãos que me abraçaram, ela zombava de mim. Ela falava que eu parecia, pelo meu jeito de ser, minhas vestes, o meu cabelo, ela falava que eu parecia ou um porco-espinho, não tinha dia que era um cachorro. Ela sempre colocava aquele defeito em mim, essa irmã. E ela me xingava muito, e eu falava, Senhor, por que o Senhor permite isso? Eu estou no trabalho, eu estou na tua presença, eu estou ganhando meu pão de cada dia. Eu nunca fiz nada para essa moça, mas sempre. Um dia o Senhor falou para mim, eu trabalhando ali, trabalhando com a vassoura ali, orando e falando, eu sou vencedora, e eu sempre na harpa. Glória Por isso que eu costumo falar, igreja, quem não sabe hino da harpa não prega a palavra de verdade. Glória. Nós temos que ter o hino da harpa no nosso coração. Porque a harpa, ela nos ensina a pregar. Ela é a palavra de Deus ao nosso coração. E ali eu sempre com a harpa ali. Mas tinha um outro inário diferente que eu ganhei de uma irmã da Deus e Amor também, que eu gostava muito, e eu lá. Aí um delas chegou em mim e falou uma certa palavra para mim que eu choquei. Aí eu falei para ela, falei, minha irmã, uma serva de Deus não fala isso para outra serva de Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia de você. Aí na hora o Senhor falou assim, não vou ter misericórdia dela. Conte os dias. Mas quem vai levar a minha palavra para ela é você. Aí eu falo com Deus ali, mas como não tem outra pessoa que você tem intimidade para falar de Deus, então você guarda para você. E eu acabava esquecendo. Mas eu na palavra, eu nem. E ela lá, sempre maltratando. De um dia para o outro, não teve. Ela do nada, foi internada. Aí eu fiquei triste. Eu falei, meu Deus, ela tem 2 filhos para criar. Aí comecei a clamar a Deus. Aí na hora o Senhor falou, lembra daquilo? Lembra, minha serva, que você chorou? Ela pegou a vassoura para bater em mim, porque eu falei de Jesus para ela. Eu trabalhando. Eu falei, eu não tenho medo, minha irmã. Eu não tenho medo de apanhar. Mas não ter naquele estudo, eu peguei e fui falei uma palavra para ela lá de Ezequiel, que o Senhor fala do conserto, que um verdadeiro servo de Deus não agia daquele jeito. Tinha que ter uma libertação. Eu falei para ela tinha que se libertar daquele mal, daquela maldição hereditária que tinha na vida dela. Amém. Demorou uns dias, a professora chegou e falou para mim assim, ela era professora, só que ela era assistente de diretor. A Celina falou assim, Dircinha, você está sabendo da irmã da tal pessoa? Que eu esqueci o nome dela nesse momento.
Aí eu falei, não, o que aconteceu? Ela tá de férias, né? Que eu não perguntava. Eu não ficava perguntando dos outros. Aí ela falou, não, ela tá doente. Eu falei, meu Deus, e quem tá cuidando dos meninos? Ela tinha separado há pouco tempo. Ela era da congregação cristã. Não, a mãe dela veio, tá com as crianças. Aí ela falou assim, você sabe o que que ela tem? Eu falei, não. O que que adianta eu saber, filha? Porque eu não posso fazer nada. Ela falou, mas você pode orar. É católica ela. Ora por ela. Eu falei, precisa, né? Ela falou, precisa. Ela tá com tuberculose. Eu falei, nossa, irmã? Ela falou, tá. Porque o pulmão dela era muito cigarro, ela fumava demais. Então, por ela fumar demais, né? Aquilo ali ela foi desenganada com aquela tuberculose. Aí eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu não aceito essa enfermidade da tua serva. O Senhor falou, mas você lembra? Eu falei, mas já falei para o Senhor que eu não peguei ódio, raiva dela. Só não orava por ela, mas não sabia que ela estava enferma. Eu sempre falava para Deus, né? Ali eu comecei a orar, orar, orar por ela, e ela no hospital, ficou naquele hospital lá. Um dia eu tentei visitar ela, mas no hospital eu não podia entrar, nem chegar perto do povo com tuberculose, né? Ela já está ali esperando os tempos dela de ser recolhida, de descer a sepultura. Ali começamos, levantamos clamores, eu convidei umas irmãs do tabernáculo ali, nós levantando aqueles clamores, falando, o André chamava os colegas dele também, que era do povo lá que ele estudava piano, né, piano, aqueles instrumentos da congregação que ele gostava de, né, estudar também, que ele gostava de todo mundo, o André. Ele queria aprender tudo, né? Aí vieram, nós louvava já, em agradecimento à vida dela. Ali ela foi também, eu sei que a igreja também orava, o povo católico rezava, e ali ela foi se restaurando, aí um dia, do nada, ela veio para mim e falou, irmã Dirce, ainda me chamou de irmã, a senhora me perdoa, você me perdoa, tudo, na hora que eu estava lá no leito, Deus mostrou por que eu estava lá. Eu falei para ela, nunca peguei raiva de você. Não, não. Eu somente falei para Deus ter misericórdia de você. Mas eu também não orava por ela, mas a gente não pode mentir. Sim, é verdade. Né? E eu orei depois, que eu fiquei triste, porque a gente, eu sei que dentro de muitos ministérios tem pessoas que vai por costume, não porque teve um encontro com Deus, que aceitou Jesus, nunca perguntou para Jesus se Jesus aceitou ele, nunca teve aquela intimidade com Deus, né? Eu sei por todo esse tempo que eu estou na presença de Deus de verdade. Eu sei a intimidade que eu tenho com Ele. E ali, igreja, foi indo, né? Não sei por que eu lembrei dela, né? Mas voltando do meu problema. Ali, não, minto, ela já estava curada, tal, aí que tive esse problema também, ela estava lá na escola, mas ela ainda estava em recuperação, e eu já tinha esse problema da enfermidade, não sentia assim, eu não sentia tontura, por isso que eu trabalhava, né? Sim. Amém. Aí fui lá, fiz a campanha lá na Igreja Universal. Quando fez, não sei se foi 6, 7 dias, fui curada, Deus me restaurou, não fiz a químio, não, porque eu pedi para o médico, não sei quem pagou, não sei se foi minha irmã na época, ou minha mãe, com meu pai, não sei, que juntaram dinheiro, pagaram os exames, não deu nada. Aí o médico falou, mas como? Se aqui tá tudo assim, 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 assim. Aí eu falei, foi Deus. Glória a Deus. Mas a senhora não sei o quê, chamaram eu de caduca, doida, louca. Para mim, isso, Jesus também falaram dele.
falam até hoje, todo mundo xinga o povo de Deus, né? E ali eu fui curada. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Quando fez, voltando ao assunto que eu trabalhava demais, eu não pensava em mim. Tive um infarto trabalhando. Tudo na presença do Pai. E esse infarto você já teve, você estava com quantos anos? Eu tive acho que uns 35 para 36 anos, acho. Tive o câncer depois que eu tive esse infarto. Mas tinha algo que eu reparava que eu não engordei mais. Eu, de vez em quando, tinha uma tontura, né? Eu tive uma tontura, né? Tal, mas eu achava porque não alimentava direito. Tive esse infarto. Fui para o São Marco, parecia a mulher do hospital, dona do hospital. Aí lá eu fui com meu filho do meu lado, quem me dava força de vida era meu filho. Deus sempre falava, olha do lado. Olha do lado. E eu olhava meu filho sempre na minha cabecinha. Ali, sarei, me tratei. Aí, do nada. Isso aí foi muitos anos. Olha, que eu morei em Ferraz, para Poá para Ferraz, foi 30 anos. 30 anos. Para ninguém fazer mal para o meu filho, pegar meu filho de mim, meu filho cresceu, tal. Vim para Guaianazes. Quando eu tô... Não, eu tive outro câncer em Ferraz. Tive mais um câncer. Tive mais um câncer. Foi no rim. No rim. Nos rins. Aí curou, fiz o tratamento, Deus foi trabalhando, fiz químio e o hemodiálise também fiz. A hemodiálise. Sofri, mas venci. Aí minha mãe viu que eu fiquei muito doente, né? Minha mãe e esse meu irmão que me persegue, né? Meu irmão José. Foram buscar eu para morar em Guaianazes. Eu sarei, né? O médico falou que poderia até voltar, porque eu tinha que fazer outras coisas, não sei o quê, mas eu fiz tudo direitinho. Aí um dia Deus falou assim, ó, você está curada. Mas mesmo assim eu virei olha, não pude mais trabalhar. Não consegui mais trabalhar, não tinha jeito, meu irmão carregava no colo. Tão fraquinha. Eu tinha 30 quilos, aquele monte de osso no colo, minha mãe pegava no colo, meu irmão. Aí ela carregava eu dentro do barraco aqui em Guaianazes. Ela carregava, eu os dois, né? Quando era para me trocar, minha mãe me trocava e ele segurava. Você teve esse câncer dos rins? Fiquei, eu vim de lá, sim, mas Deus tinha falado que tinha curado. Sim. Amém. Fui me tratando, eu falei, não, eu tô assim, aquela pulguinha atrás da orelha. Ai, eu falei, mas o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Sarei. Fui sarando. Ai, meu Deus. Um dia eu estou lá na igreja, o Senhor falou assim, eu estou no congresso da igreja de Guaianazes. E eu estou lá. Até então eu já sou evangelista, né? Ungida evangelista. E eu estou lá, cuidando. Até nisso a Cláudia puxou que eu pegava a bandeja da água, ia lá. E lá eu não. Você né? nunca parou Nem dentro da igreja. A pastora ficava nervosa. Eu falei assim: não, eu tenho força para. Né? Amém. Estou lá. E trabalhei. Aí eu melhorei. Não, fiquei doente um tempo aqui. Aí eu estou dentro da igreja. Eu não fui mais para Ferraz, só ia uma vez ou duas vezes por mês e fiquei numa igreja que era a mesma coisa que o Tabernáculo, só que era outro nome aqui em Guaianazes.
Aí eu tô lá, entrou um senhor na festa, eu não tô sabendo quem ia ser o pregador, não tô sabendo de nada. A igreja imensa, aquela frente lá, aquele monte de homem, mulher. E eu tô lá na nave da igreja. Aí aquele homem chegou e foi para cima, aí a pastora chamou para sentar lá em cima. Ai, menina, Jesus me perdoa, viu, Senhor? O Senhor sabe que eu sou submissa também. Eu pedi tanto perdão a Deus naquele dia. Aí o Senhor, e eu via que o Senhor dava, eu escutava o riso do Senhor no meu ouvido. Eu falei, nossa, mas o homem de terno cor-de-rosa, olha a caipiragem, a ignorância. Ai, muito feio, um homem de terno, um homem bonito, de terno, um homem enorme. Subiu lá, aí a irmã falou assim, a irmã Deise, que hoje é pastora, mexi de novo. A Deise, eu falei, Deise do céu, ela falou assim, olha, eu acho que é, né? Aí eu falei, meu Deus, se for, eu não vou aceitar ele pregar, se ele for pregador, olha a maldade. E eu lá, quando do nada acabei de falar que eu servia aquele monte de gente, umas 200 pessoas, eu chamei a irmã, falei, vamos servir água, tá muito calor, né, pro povo. Ai, eu não paro. E a pastora falando, mas você não para mesmo, hein? Meu Deus, você não para. Eu falei, não paro, pastora, não adianta xingar. Não adianta xingar, porque eu não paro. Eu não sou mulher para ficar parada, sentada dentro de igreja. E eu tô ali, igreja. Aí o homem desce. Do nada. E falou, pastora Maria do Carmo, a senhora me dá licença para me chamar aquela sua ovelha? Mas eu não estou sabendo que é eu, não. Ai, a senhora... E eu estou no corredor do lado da janela, assim, lá no fundo da igreja. Ela falou, com quem que o senhor quer falar? Ele falou assim, ó, eu sei que não é a hora da palavra, mas Deus está me incomodando desde a hora que eu cheguei. Que ele falou, quando eu chegasse, que era para dar o recado para uma serva de Deus. Aí ela falou, amém, né? Aí ele falou assim, eu posso ir lá chamar ela? Ele falou, pode chamar, ela falou. Aí eu queria falar com você mesmo. Você está de terno aí, terno marrom. Aí eu olhei assim, né, para as minhas irmãs, elas não foram com o terno da igreja, com o uniforme da igreja, que era terninho, marrom. Só eu que fui naquele dia. Graças a Deus, porque eu estava de folga nesse dia, porque eu tinha voltado a trabalhar. Mesmo doente, eu tinha voltado a trabalhar. De diarista. Nisso aí eu já tinha saído de lá da escola. Aí eu já estava trabalhando lá na 9 de julho, em São Paulo, na Paulista. Aí ele falou assim para mim, e você poderia vir aqui, por favor, com aquela educação, sabe? Vem aqui. Eu posso levantar? Claro. Aqui? Amém. Levanta você também, vai. Me dá sua mão. Ele fez assim com a minha mão. Hoje, começou a falar em línguas. O teu Deus te cura hoje. Glória a Jesus. Há 14 anos que você está com AIDS. Hoje eu curo você. Glória a Jesus. Da AIDS e do câncer. Glória a Jesus. Creia que está tudo sequinho. De hoje em diante você está curada. Glória Nunca mais chorará de dor. Aleluia. E você não sabia que você estava com AIDS? Não, Bispa, não. acredito. Eu com AIDS. A igreja estava em festa. Aí a igreja começou a chorar. Eu bambiei, mas eu sou forte. Eu bambiei na hora. Senhor. E ainda mais dele que você tinha pensado. Aí o Senhor falou, é a herança que ele deixou para você. Né? Que eu não sabia, né? A gente não conhece, eu não conhecia meu marido, né? E depois eu comecei a falar para a igreja missionária, ninguém tem que chorar. Nós não, aí começou, um chora daqui, outro chora de lá, coitadinha, não é coitada não. Quando nós temos fé, nós não pode dar uma de coitada. Nós não pode, igreja. Ai, coitado de mim, não. O meu Deus, se tudo isso está acontecendo, porque ele permitiu muita coisa.
Glória a Jesus. Para que nós viesse a servir, dar bons testemunho. Quanto hoje está precisando escutar isso. Porque hoje eles falam que a AIDS não tem cura, mas tem para aqueles que têm fé em Deus. A Jesus. Aleluia. E ali, igreja, eu saí cantando daquela igreja. Fui agradecendo a Deus. Mas a senhora é forte. Eu falei, eu sou forte em Jesus. Meu Deus. Porque muita gente, conhecido meu, morreu. Assim, morreu com essa AIDS. Né? Eu conheci muitas colegas do meu marido que ia na minha casa e eu ficava sabendo que tinha morrido de AIDS. Mas eu não sabia que eu tinha essa AIDS. Foi por isso que eu nunca sarava. Assim, né? Sempre estava... Sempre problema, Fraquinha. Nossa. E aí que eu vim entender que eu virei aquele montinho de osso por causa da AIDS, né? E Deus ali cuidando pro câncer, e Deus cuidando. Deus cuidando. Amém. Aí, logo esse aqui faz 8 anos, agora. Isso aí que eu tô falando pra você tem uns 20 anos. Agora, uns 8 anos atrás, eu adoeci do nada. Mas eu sempre sempre estava no médico para uma coisa ou outra, né? Que a gente, cada idade. Uma rotina, né? Cada idade também. E eu sempre trabalhando. Eu trabalhando lá na 9 de julho de carregar a carrocinha. Eu fazia limpeza e à noite eu trabalhava pegando latinha, para vender latinha, coisa, mas eu vendia lá mesmo, né? Trazia o dinheiro para me construir essa casinha, que se Deus quiser, Deus vai marcar o dia para vocês conhecerem lá, a minha casinha, né? Eu construí pegando reciclagem, não por causa do dinheiro de diarista, porque não era nada, não dava para nada. Dava assim para pagar a luz, água, eu tinha que comprar um pacotinho de cimento, porque aí eu fui levantando as paredes, eu mesmo. Não paguei pedreiro. Nossa. Só a luz que eu paguei para colocar os fios, né? Que eu fui pagando devagar, até meu irmão mesmo. E as paredes lá são meio assim, meio barrigudinhas, mas é parede, né? Umas paredes. Aí, 8 para 9 anos atrás, fez 8 anos agora, em fevereiro. Do nada, fiquei com aquela dor de novo nos rins. Aquela dor. Eu tinha só a metade de um rim e o outro inteiro. Você deve fazer cirurgia para câncer? Isso, da outra vez fiz cirurgia. Aí dessa vez fiz de novo, agora. Só que agora, 8 anos atrás, quando eu cheguei lá, eu fui fazer todos os exames. Aí deu que todo o corpo, por dentro, os 8 órgãos, já estava contaminado já com o câncer. Já tinha se espalhado câncer dentro de mim. Já tinha tudo espalhado câncer, e o rim era uma ferida só, o que estava inteiro, que é o coisa que... Aí, o médico chamou me explicou aquela... lá no Hospital São Camilo, que eu fui, depois que eu fui para o Hospital Ipiranga, que é o tratamento do câncer, que é o só de rim mesmo. Aí ele falou assim para mim, que ele teria que falar junto com o filho, o responsável por mim por causa da idade. Já estava quase 70 anos. E ele não poderia falar comigo assim, sem a pessoa responsável. Mas quem estava comigo era a pastora Deise, né? Ela foi nesse dia que ela foi comigo. Eu falei, ela não é parente, mas ela que está andando comigo. Aí ele chamou ela, só que ela não podia assinar. Aí ele explicou que eu estava desenganada, que não tinha como. Se eu fizesse o tratamento, eu duraria 1 ano. Acho que é 1 ano, parece que ele falou. Minto, 1 ano não, 6 meses. Se eu fizesse a cirurgia, até poderia durar mais de 1 ano, ou eu poderia morrer na cirurgia, porque ele ia abrir todo o corpo. E eu estava naquela fraqueza, mas a fé não estava fraca. Glória a Jesus. A fé.
todo mundo falando, minha mãe não, meus irmãos falavam, até esse que, né? A, a minhas cunhadas falava, não faz, não faz, não faz essa cirurgia, você não vai aguentar, não vou aguentar. Aí, quando foi para o André ir, na outra semana, aí eu falei, então, se eu vou morrer dessa semana, né? Se eu estou assim, Sim. que ele deu dias para mim só. Aí ele falou assim, a gente vai arrumar o internamento dela para ver se ela vive pelo menos 2 meses. Eu olhei bem para os médicos assim, eu olhei japonês, tal, aquele monte de gente, cada um de uma cidade. Eu olhei para ele assim e comecei a dar risada. Aí eu comecei a dar risada, eu com aquela dor, e eu comecei a dar, deu aquele excesso de riso. Aí ele falou, o que a senhora tem? Eu falei, eu estou dando risada de vocês. Cadê a fé? Eu sei que vocês são médicos. Ele trouxe a equipe dele. Tudo para me saber que ele não está mentindo. Ah, mas o câncer da senhora já está tudo contaminado. É tudo já. Não tinha mais jeito. Eu falei assim. Eu olhei bem assim para os papéis na mesa. Aí eu falei para ele assim, eu vou operar. Ele falou, mas a senhora morre, a fraqueza da senhora, a senhora vai morrer, a senhora está desenganada. A senhora quer adiantar a sua morte? Eu falei, não. Eu quero prolongar meus anos de vida. Glória a Jesus. Aí ele falou assim para mim, um médico, que ele não mora aqui, parece que ele não morava em São Paulo, na Bahia, sei lá. Aí ele pegou e falou assim, mas a senhora vai falecer. Fala para ela que ela não pode fazer. Aí a Deise falou assim, é a fé dela que está falando. Glória a Jesus. Aí a Deise não era muito de falar, só falou isso. Ele falou assim, então, se a senhora quer, eu preciso falar com o seu filho. Não pode ser ela para assinar. Eu quero o teu filho aqui. Aí lá foi o André. A senhora não vai operar da frente do médico. A senhora não vai, não. A senhora tem que viver. Ele não está falando, não, ele falou que se eu ficasse internada, fizesse todo aquele negócio, a químio de novo, o tratamento de novo, porque a gente sofre muito nesse tratamento. É um negócio de enfia aqui, corta aqui, sabe? Aí eu falei para ele assim, olhei bem para o André, eu falei, pois você vai assinar e eu vou operar. Mãe! E o médico falava, você não está vendo que seu filho está sofrendo? A senhora está doida? A senhora está caduca. Eu falei, filho, olha bem para o meu rosto. Você ainda vai ver muito eu. Glória a Jesus. Aleluia. Você vai me ver muito ainda aqui, ó. Você vai ver um milagre. Aí ele falou assim, o que o senhor acha? Perguntou para o André. O André falou, eu tenho que fazer a vontade dela. Eu falei, Deus não quer que você faça a sua vontade. Deus quer a minha vontade e a dele. Porque eu sei que é a dele. Você vai assinar. Aí o médico de novo. Aí o japonês falou para mim assim, mas senhora, se nós estamos falando para a senhora que a senhora pode morrer na cirurgia, a senhora não tem medo? Eu falei, não. Se eu já estou passando isso desde que eu nasci, por que eu vou ter medo agora? Não é a primeira vez, falei, doutor, não é a primeira vez que eu fico entre a vida e a morte. Mas nesse meio eu tenho um homem que cuida de mim. Não é meu filho, é ele. Até então eu vi que eles não ligavam, porque eu conversava, porque né, ali não tinha nenhum cristão. A maioria era espírita. Amém. Ele falou assim para mim, nunca vi. Aí veio o baixinho, saiu lá para fora, chegou com os olhos vermelhos, assim, que era o chefe dele. Estava bem no meio, assim, olhando para mim. Ele falou para mim assim, eu nunca vi tanta fé, senhora. Glória a Jesus. Nunca vi. Amém. Então, o senhor assina aqui, aí o André assinou um monte de papel. Fiquei internada. Aí à noite me arrumaram para ir, na madrugada eu fui. Para abrir eu. Que ele já tinha falado que se fosse para abrir, ia ter que abrir tudo. Amém. E eu tô lá. Mas na hora que eu lá na minha fé, que a gente é de carne, né?
Aí eu tô lá deitada, Igreja. assim. Eu, na hora que eu tava aquele negócio cheio de aparelho, assim, aquele monte de coisa assim, aquela coisa gelada, aquela mesa, que pôs aqueles monte de coisa em cima de mim assim, ele falou assim, você não dorme. Do nada ele começou a gritar, o japonês. Deu a anestesia geral e gritava assim, ela tá tendo um infarto, só isso que eu vi. Gente, ela tá morrendo, ela tá tendo um infarto, infarto. Eu escutei aquele grito assim, mas eu falei, Senhor, ó, seja feita a tua vontade. Na hora eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Creia ali. Aí eu vi aquele negócio descendo assim, aquela lâmina, encostou nele assim, foi cortando tudo. Mas já não vi mais, só via aquele negócio descendo, 68 pontos no corpo. 68 pontos. Ali Deus tirou tudo de dentro de mim. Tudo, limpou cada órgão. Fiquei sem um pedacinho do estômago, do intestino, tudo, tudo, tudo. Mas para a glória de Deus. Todos os órgãos foram limpos. Glória a Jesus. Tirou o rim. Tirou tudo aquela sujeira. Tirou tudo. Hoje eu vivo com a metade de um rim. Hoje eu vivo. E vivo bem. Vivo muito bem para a glória de Deus. Aleluia, por isso que eu quero falar para esse povo que escutar esse áudio, eu não sei como é que fala, né? Para crer mais, acreditar mais, louvar mais, orar, se jogar na presença do Pai. Aleluia. Fazer a vontade de Deus direito, com sinceridade, sem brincadeira. Sem brincadeira. Porque na brincadeira Deus não vai agir. É isso que eu quero falar para o povo. Acreditar mais, porque Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. Ele é fiel, como Ele fez, foi até hoje, com 74 anos que eu estou. Deus é fiel. Eu não estou aqui 8 anos. Faz 8 anos que Deus fez isso. Deus me deu vitória. Quando eu acordei, os médicos estavam tudo ao meu redor. Ele falou para mim, eu nunca vi quanta fé. Ele falou, eu acredito em Deus, mas eu sou espírita. Eu nunca vi na terra tanta fé. Podem falar o que for, igreja. Quem dá a primeira e a última palavra é Deus. Aleluia. É Deus. Aleluia. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos nada, 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 nada. Podem acreditar. Podem falar da Bispa Dirce, xingar, porque eu sei que muita gente xinga. Mas eu quero falar. Para quem estiver ouvindo, ser mais sincero com Deus. Viver Deus de verdade, como Moisés viveu. Se eu não tivesse saído do meio da parentela, eu não estaria aqui. Eu teria seguido a vida que a minha mãe e meu pai levavam. Não, hoje eu estou aqui para contar. Ainda tem muita coisa que eu preciso falar. É muitos milagres que Deus fez na minha vida. São muitos anos, né? É muitos milagres. Eu estou aqui para a glória do Pai. Eu falo sempre para Ele, muito obrigada. Muito obrigada. Às vezes eu falo para Deus, por que o Senhor não me usa diferente? Para abraçar, falar assim, não. Muita gente não gosta da Bispa Dirce, porque eu sou usada na correção. Para levantar aquele povo. Glória a Jesus. Para que o povo venha servir de verdade a Deus, não com brincadeira. Né? Por isso que eu falo, sejam sinceros com Deus. Porque Deus, Ele é fiel conosco. Ele é muito fiel. Nunca desistam de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Aí Eu depois, estou até emocionada. outra hora... É muito assim,
eu vejo aqui a bispa, e fica de pé, bispa, para o Ai, povo ver. ah, Não tem nada, né? Você olha assim, você fala assim, meu Deus. é, E não tem nada, pula, anda, é, levanta os braços e passou por tanta coisa. Pode sentar, viu, é, Bis? Pode sentar. E passou por tantas coisas, né, irmãos? E eu fico emocionada porque aqui esse testemunho fala muito sobre fé, é, né, irmã? Você passou por tantas coisas, né? é, Vários cânceres que você passou por sofrimento na família, é com os pais, verdade. depois sofrimento no casamento. É, Então, assim, e Deus sustentou, mas sustentou porque ela também nunca quis deixar o Senhor, né? Muitas vezes, um ou outro, né, irmão, por nada deixa Deus, por nada. é, O povo deixa o Senhor. E aqui nós deixa. temos um exemplo de uma mulher de Deus, verdadeiramente. 56 anos de ministério, irmãos, não são 56 dias. Né? É muita trajetória, é muita coisa, é muita experiência com o Senhor. Eu, por mim, a gente ficaria aqui horas e horas ouvindo. E eu já combinei aqui com a bispa nos bastidores, com a missionária Cláudia também, que está aqui atrás, sorrindo, que a bispa vai voltar e vai contar muitos Glória a testemunhos, Deus. porque, Aleluia, eu irmãos, creio. é coisa assim Muita coisa. impressionante que o Senhor fez e continua fazendo por meio da vida dela. Bispa, eu quero te agradecer, assim, por esse bate-papo Ai, tá maravilhoso, muito bom mesmo. maravilhoso mesmo, assim, que Deus possa te abençoar. E eu oro a Deus, eu falo Amém. que eu oro nesse quarto aqui mesmo, para Deus te dar muitos e muitos anos de vida. Amém. Né? Eu sempre Recebo, falo viu? para o Senhor, Senhor, eu preciso da bispa É, para me amém. ajudar na minha caminhada. Amém, filha. Então, assim, eu me emociono Mas porque. todo dia você tá no meu coração. Amém. Nós não esquece, né? Nós É, não esquece você. eu me emociono porque eu vejo que é Deus que conectou mesmo a É o gente. mesmo Né? espírito. Então, assim, eu oro para que Deus te dê vida, que eu preciso da senhora. Eu Né? também preciso de você. Então, assim, eu agradeço muito a Deus. Obrigada, viu? Estou emocionada porque eu sinto a presença de Deus. Glória a É a Deus. história da irmã. E você vai voltar aqui, bispa. Vou voltar porque ainda tem muita coisa nesse Muita meio coisa aí. para contar. Muitas. É, Né? A missionária Cláudia está aqui nos é. bastidores, mas né, o Senhor vai preparar de você voltar aqui e contar muito Com mais muito para gosto. nós, Hoje eu amém? pensei até que eu não ia conseguir, mas eu estou aqui em paz. O Senhor falou, eu vou estar contigo, você vai estar em paz. Glória a Que é Deus. muita coisa. É verdade. Irmãos, você ficou até aqui, Glória eu a creio Deus. que Aleluia. você foi edificado por esses testemunhos Aleluia. e a bispa vai voltar. Então escreva aqui embaixo se vocês querem que a bispa volte. Eu tenho certeza que sim. Amém? E que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? Fiquem com Amém. Deus Deus. abençoe.